Fonseca, Luís Carvalho e Paulo Chora, hoje sem a moderação de Nelson Ferrão, que se encontra de férias. Isto é quase como que uma partida na discussão dos principais temas de conversa desta emissão. Acabei por saber que vão falar de muita coisa, mas sem uma agenda própria. Todos os temas de conversa vão surgindo, a palavra atrás de palavra, a melhor forma, de facto, de se fazer aqui uma conversa extremamente agradável na emissão de hoje. Uma saudação também para vós, daqui nas Conversas à Afiada. Começo com João Fonseca, precisamente por ser o primeiro a intervir nesta emissão. Muito bem, Paulo, e obrigado por me dares a palavra. Em primeiro lugar, como habitual, cumprimentar o nosso auditório, que os meus colegas de painel e também da produção. Paulo, todas as semanas te esforças muito por pôr aqui o nosso programa no ar, e daí um cumprimento especial para ti também. Hoje temos aqui, bem no espírito do Conversa Afiada, precisamente estarmos aqui sem temas pré-definidos e irmos um bocadinho ao sabor daquilo que vamos comentando e das nossas trocas de ideias. Já tivemos quase aqui uma pequena espécie de ensaio em off, com algumas coisas que fomos falando e vamos então conversar aqui um bocadinho também entre nós e transmitir as nossas opiniões e reflexões ao nosso auditório. Eu, para começar, é um tema que eu tem sido um bocadinho caro e que tenho vindo por diversas vezes a abordar, que tem a ver com a Startup Santarém. Eu não sou um fã incondicional deste tipo de estruturas. Acho que muitas vezes são motivo mais de existência delas próprias do que propriamente de criarem-se empresas estáveis e viáveis com continuidade. Já há algum tempo tinha falado neste assunto, tinha referido na altura que havia pouca informação, nomeadamente às empresas que tinham sido criadas. Efetivamente, lá para cá vim a perceber-me, coincidência ou não, eu penso que não terá sido propriamente por isso, mas... Falar aqui no assunto puxa para desenvolvimento dessa informação. Talvez sim. O que é certo é que na altura, quando eu referi esse assunto, e na altura disse aqui, procurei alguma informação sobre isso, e o que é um facto é que na altura não encontrei. E agora frequentemente tem vindo, e sabemos o número de empresas, acho que têm sido criadas cerca de 6 empresas por mês, já se falou nos montantes de investimento que tem sido feito. É bom, é muito bom, é bom sabermos, para já termos informação. Acho que precisamos de complementar com alguma informação um bocadinho mais coerente, não é mais coerente, mas mais desenvolvida. Precisamos de saber exatamente o que é que são essas empresas, porque dizer que são criadas é bom, sem dúvida alguma, mas precisamos de saber se são efetivamente, precisamos de saber se têm pernas para andar, porque eu acho que é esse o espírito que devem ter as startups, é haver uma incubadora, mas as empresas não são para ficar lá agarradas e depois ter o seu desenvolvimento absolutamente normal. E acho que isto é importante termos não só o conhecimento do volume que é feito, mas também mais pormenorizadamente. E já que ocupa um espaço público importante da cidade, acho que há que haver um esforço nesse sentido. Se calhar daqui a algum tempo teremos essa informação, para já prestada de uma forma mais global, que desde já acho que é positivo, mas temos que saber onde é que os produtos são feitos, que o tipo de empresas são, se o número de pessoas que contrataram. Naturalmente aqui o vínculo ideal seria que fossem pessoas para quadros e que com continuidade do trabalho, mas sabemos que nem sempre é fácil, e principalmente nestas empresas numa fase inicial nem sempre isso acontece. Mas acho que temos que saber essa informação, temos direito. Já agora penso que, desculpa interromper-te, João, aproveito para saudar também os nossos ouvintes e os colegas de painel, e um grande abraço para o Nelson, que estará com certeza a gozar os seus dias de descanso sentadinho numa toalha numa praia qualquer, esperando que não lhe caia nenhuma avioneta em cima. Mas a propósito das startups, só dar esta nota, também devemos ter consciencialização de qual é o apoio que a própria startup dá à saída da empresa da startup. Sim. Isto é, a ideia que tenho deste tipo de estruturas, e eu prefiro chamar incubadora de empresas por ser um termo português, e acho que mais adequado ao nosso falar e à nossa forma de estar, deve ser efetivamente uma incubadora que vai preparando a estrutura empresarial criada com 2 objetivos: haver um desenvolvimento e haver uma autonomia face à estrutura
de incubadora. E se chegar uma ocasião do desenvolvimento dessa empresa, que as estruturas do mercado a possam receber em instalações ou próprias, ou que de alguma forma vão adquirindo e vão utilizando, afastando-se daquilo que é o espírito de estar todos juntos no inicial, para dar até espaço nessa incubadora a que nasçam novas empresas. Sim. E até vemos, eu na altura até referi, não tem propriamente esse nome, mas referi na altura que na Escola Superior Agrária já existe algo parecido. Muitas vezes há empresas muitas vezes de ex-alunos que lá andaram e que têm contato com os professores e que depois lhes surgiu uma ideia diferente no negócio e tem dado alguns frutos. Temos o caso do gin, também de alguns doces tradicionais, de alguma forma também começaram lá, e não precisa ter esse nome, não precisa ser, e o que é um facto é que depois, levado por pessoas que conheciam o negócio, tinham um conhecimento, acabaram por levar mais além, e essas empresas que têm nascido de alguma forma lá, têm tido lá precisamente aquilo que estamos a falar, são lá incubadas, mas depois acabam por crescer e deixam de precisar daquela estrutura, e eu acho que é isso que é o ideal, tal como tu dizias e bem, é importante que não ocupem o espaço permanentemente. Normalmente não é o caso, até porque muitas vezes algumas destas incubadoras, algumas das empresas que lá saem têm uma vida muito efêmera, infelizmente, e às vezes acabam por nem de lá sair, porque acaba por o negócio, muitas vezes até porque o negócio não estava devidamente delineado, às vezes também por falta de apoios, às vezes não basta ter só uma boa ideia, é preciso ter-se um conhecimento profundo de como é que funciona uma empresa, das dificuldades que são necessárias ultrapassar, burocracias, etc. E até próprio conhecimentos básicos de gestão, que muitas vezes não há, e aliás já muitas vezes referi, eu acho que deveria haver da parte do Ministério da Economia um apoio mais próximo a estas empresas, e até, por exemplo, o Luís aqui já referiu algumas vezes, é importante através das estruturas camarárias haver serviços que digam, a sua ideia é instalar este tipo de negócio aqui, mas se calhar já temos muitos, talvez a ideia seja fazer outra, não é o condicionar propriamente, mas aconselhar, não é com caráter de obrigatoriedade, que era precisamente aquilo que tu dizias, não pode, nem deve, se a pessoa disser, ok, tudo bem, eu quero abrir uma padaria. Esse período já acabou, não é? Na nossa história, na história da nossa economia, esse período acabou. Exatamente. Mas um aconselhamento é importante, porque às vezes a própria pessoa não tem aquela ideia. E se calhar estamos a criar mais uma empresa igual a outras, para quê? Se calhar mais vale aconselhar aquela pessoa a ir para um outro tipo de negócio, um bocadinho diferente, com outras particularidades, para que possa ter mais viabilidade. Agora, claro, se a pessoa disser, não, mas eu não sei fazer mais nada, só sei fazer isto, ok, então tudo bem, deixe-se avançar por esse negócio. Mas um aconselhamento acho que é importante aqui. Não, em primeiro lugar, saudar o auditório da RCA Ribatejo, cumprimentar os nossos queridos ouvintes, também cumprimentar aqueles que nos irão visualizar através da página do Facebook, que estamos a ser, digamos assim, filmados para que também o registro de vídeo deste programa esteja disponível para outras pessoas, e em relação ao programa da semana passada, ficar satisfeito com as mais de 600 visualizações que o programa teve, portanto agradecer a quem nos ouve e também a quem nos viu. Relativamente a esta matéria, concordo em absoluto com aquilo que o João Fonseca diz, não tenho muito mais a acrescentar. Acho que era importante termos efetivamente, não é só dizer o número do que foi criado, mas também perceber como é que foi desenvolvido, o número de postos de trabalho criados, o que é que está a ser feito. Portanto, seria importante essa informação. E como ele agora acabou de dizer relativamente à questão da abertura dos negócios ou dos pequenos negócios ou das empresas, esse aconselhamento, porque infelizmente aqui em Portugal, e no caso concreto aqui da cidade de Santarém, se calhar acontece isto também nas outras localidades, quando um determinado tipo de atividade começa a dar alguma sinal de rendimento, há uma tendência muito grande de várias pessoas quererem abrir a mesma atividade no mesmo espaço. Quando eu digo no mesmo espaço, no sentido ou da
povoamento, ou de avenida, ou de bairro até. Ora, isso cria um problema, porque o mercado é o mesmo, se aparece mais oferta, naturalmente poderá correr-se o risco de pouco ou nada dar para todos os que estão abertos. O que acontece depois no final é sempre o seguinte: aquele que já lá estava há mais tempo acaba sempre por prevalecer relativamente aos que chegam à posterior. Mas de qualquer das formas não estou plenamente de acordo aqui, quer com o João, quer com o Chora também referiu sobre esta matéria. Está lançado o primeiro tema à conversa, eu sem saber qual é a vossa ordem, mas no entanto passava agora a palavra também para o Paulo Chora, provavelmente com um dos temas que será apresentado nesta nossa emissão. Olha, eu começo nestas questões breves, e que esta prolonga-se um bocadinho e esta se calhar prolonga-se um bocadinho menos, mas regozijar-me de este sábado a volta a Portugal, voltar a passar pelas nossas terras, e vai percorrer... Fantástica. Não é fantástica. Já há muitos anos que não me lembrava de atravessar o coração do Ribatejo, uma vez que vai entrar vai partir de Vila Franca, Zambuja, Cartaz, Santarém, Alpiarça, Almeirim, continuando, depois passava Terra, Benavente e segue para Alcochete até Setúbal. E portanto vai atravessar praticamente os municípios mais representativos da Alzíria Ribatejana. Pronto, fica à exceção desta vez de Rio Maior, em termos de significativos, e Golgã, mas Chamusca, mas pode ser que numa próxima oportunidade haja também a possibilidade de fazer aqui mais que uma etapa, uma passagem por aqui, porque a malta gosta, e eu lembro-me da minha infância, em que tínhamos o famoso Águias Clock, grande equipa onde nasceram para o ciclismo, por exemplo, hoje, aquele que os jovens hoje só conhecem como comentador Marcos Chagas. Aliás, connosco aconteceu mesmo com o Alves Barbosa, também era um herói de ciclismo que só conhecemos como comentador. E agora Marcos Chagas faz um extraordinário trabalho em termos até de pedagógico e de nos ensinar o que é o ciclismo no acompanhamento daquelas reportagens sobre a volta a Portugal e sobre a volta à França para a RTP, e vai por cá passar, e se calhar daquilo das reações que já tenho ouvido, vamos ter, pelo menos daqui pelas ruas da cidade de Santarém, muita gente a querer saudar a passagem dos ciclistas. Ainda por cima sai uma hora mais ou menos favorável daquelas que ninguém desconfia, que é a hora do almoço, entre a 1h10 e as 2 horas no horário menos favorável, mas e se calhar vamos ter uma mole humana nas ruas a tentar ver passar os ciclistas. Aliás, um pormenor que eu gostava aqui de salientar, e que passa muito despercebido quando se discute as histórias dos dois maiores clubes portugueses, o Benfica e o Sporting. Fala-se muito do futebol, fala-se muito dos 5 violinos do Sporting que projetaram o Sporting com conquistas, depois a geração de 60 com o Eusébio, Zé Augusto e companhia, mas em realidade um dos grandes fatores para a projeção e o gosto e o aumento do número de adeptos dos dois clubes foi precisamente com o ciclismo. Quando nos anos 30, anos 40, 2 homens da mesma zona, do Concelho do Cartaz, amigos, um corria pelo Benfica, que era o José Maria Nicolau, outro corria pelo Sporting, que era o Alfredo Trindade, que disputaram voltas a Portugal e disputaram prémios e etc. Como foram essa rivalidade e essa disputa saudável, duas pessoas amigas, muito amigos deles, que deu também, porque depois as camisolas do Benfica e do Sporting correram o país todo e que acabaram por ter uma influência decisiva no crescimento de adeptos, quer de um, quer do outro clube. O símbolo do Benfica hoje ainda conserva a roda da bicicleta como elemento central, não é? Exatamente. Não, acho que é efetivamente importante. Acho que sempre é mais uma animação que traz para a cidade. As pessoas gostam de ver. Já há muito tempo que não passava de facto cá à volta, já não me lembro, se cá talvez há uns 30 anos, mas já há mesmo muito tempo que eu não tenho essa ideia. Não é fácil, é um investimento. Sim, sei que sim. Sei que sim, sei que a Câmara ainda investiu neste evento, e muito bem. Aqui para este caso só de passagem, não sei se é 2.500 ou 3.000 euros. Sim, foi nessa ordem de valores
que ouvi falar, sim. Mas acaba, é óbvio que o retorno, não há propriamente um retorno quantificável. Imediato e quantificável. Imediato, sim. Não é, o retorno não se paga imediato dentro. será provavelmente para o comércio, vocês concordam com isso? Sim, Poderá. sim, penso que sim. E é isso que é importante fazer. É isso que é importante fazer e motivar a trazer pessoas à rua. Claro que sim. E depois o facto de Santarém é falado durante ali uma série de minutos, não é? Exatamente. Na RTP, que é a televisão. Eu penso que ainda não haverá direto nessa altura, mas havendo aqui um prémio de montanha, que ainda por cima é o primeiro prémio de montanha da volta. Esse vai ser com certeza conversado, não é? Ou seja, mesmo quando é na discussão, mesmo depois no resumo da etapa, vai-se falar de Santarém, da passagem de Santarém, por alguns segundos, que custam balúrdios em horários nobres e temos publicidade nas televisões. Exatamente. Portanto, e a imagem que se passa, filma-se, ainda há pouco falava com uma pessoa que dizia, eu não gosto particularmente de ciclismo, não é uma das modalidades que mais interesse me desperta, mas gosto por vezes de ver as paisagens das diversas voltas, da volta à França, da Espanha, nossa, e acaba por trazer um bocadinho isso, acaba por trazer aquele reconhecimento, e o facto de se mostrar Santarém, não é só de falar-se, mas também se mostrar, pode trazer algum interesse a nível turístico e depois acaba por trazer esse retorno mais tarde. No momento imediato, em termos de comércio, do movimento que gera, e acredito que esteja bastante gente na rua a ver, até porque o facto de já não se fazer há tantos anos, há sempre aquela curiosidade de ir ver, e eu, por exemplo, embora não seja propriamente apreciador, mas vou ver, mas quero ir ver precisamente por isso, e se calhar se passasse todos os anos já desvalorizava um bocadinho. É importante que nos esforcemos para que passe todos os anos, claro, logicamente, acho que é uma experiência que deve ser repetida. Agora, de facto, em termos de retorno imediato, pode não ser muito grande, mas acabamos por colher fruto a longo prazo. Questão para quem não é grande fã do ciclismo e não acompanha e pode não estar muito conhecedor do espetáculo, deve ser um espetáculo muito bonito de se ver. Nas Portas de Sol, a caravana a passar pela Ponte Dom Luís. Por exemplo. Pronto, aí, sim senhor, ficamos sem a noção de quem é que vai à frente, de quem é que vai atrás, mas a cor dos equipamentos dos ciclistas, a cor das bicicletas e depois de toda a caravana que vem atrás, dos carros de apoio, do não sei quem, deve ser um espetáculo bonito de se ver. Aliás, essa é a magia das Portas do Sol, de Santarém, da Ponte Dom Luís. Sem dúvida alguma. Um espaço. Podemos ver nas Portas do Sol, sim, exatamente. Isto para além da magia de um street food, por exemplo, o ciclismo pode ser uma alternativa. Podemos ir ao Mirador de São Bento e ter outra perspectiva da passagem. Ainda em relação à volta a Portugal, com um fator adicional que não nos diz muito a nenhum dos três que aqui está sentado, que é porque o nosso clube não está presente na volta a Portugal, mas a verdade é que o Sporting e o Futebol do Porto estão presentes com equipas na volta a Portugal. Está bem, com o nome de empresas a acompanhar, mas há o fator adicional do clubismo nessa matéria. Mas agora deixa-me só aqui colocar mais uma questão sobre este tema do ciclismo, a volta a Portugal, que passa este ano também aqui pela cidade de Santarém. Isto associado à iniciativa Verão In Santarém, isto pode ser um 2 em 1. Sim, mexe, sem dúvida alguma. Eu acho que a iniciativa, do Verão em Santarém, já por diversas vezes temos falado, tem vindo a melhorar e acho que é uma aposta ganha e a desenvolver. E acaba por encaixar muito bem aqui. Acaba por, como dizes, é um 2 em 1. Temos este evento, que esperemos que traga muita gente à cidade, não só da própria cidade, que muitas vezes os escalabitantes são um pouco participativos nos eventos que ocorrem em Santarém, o que é uma pena, é lamentável, mas infelizmente parece que assim é. Às vezes preferimos ir ver alguns mais longe do que aqueles que estão aqui à nossa porta, mas não só as pessoas de Santarém, mas também pessoas de fora, que para quem acompanha e é fã de ciclismo, muitos acompanham estas etapas e acompanham a caravana da volta, e acabam por ter depois também este enquadramento do restante do Verão em Santarém. Não sei exatamente que iniciativas estão programadas para esse dia, mas há sempre um conjunto de atividades que acaba por estar quase sempre a ocorrer alguma coisa. Temos aqui uma boa nota, eu não sei se também já tinham tomado conhecimento, provavelmente já tiveram, mas tem a ver também com os próprios monumentos da cidade.
que tem agora um novo horário e isto também pode facilitar, de facto, a permanência dos visitantes da cidade de Santarém. Acho que foi um protocolo assinado entre a Câmara e a Santa Casa para o Convento de São Francisco e as próprias igrejas, as cabaças. Estarem abertas até às 18 horas, penso eu, portanto só fecham à segunda-feira e encerram aos feriados. De resto, estão abertas das 10 à 1 e penso depois ou das 2 ou das 3 às 6 da tarde. Agora não tenho bem presente. Paulo Chora, esta simbiose de acontecimentos pode ser única. Esta simbiose de acontecimentos eu penso que está a tentar quebrar-se e aí parabéns à autarquia, quem dentro dela tem tido estas ideias. O tal círculo vicioso em que Santarém vivia de cada um estar virado para o seu grupinho. E portanto temos que cada vez mais trabalhar cada vez mais em rede. Epá, cada um não perdendo a especificidade e não perdendo a capacidade de ter a intervenção no setor que abraça, mas saber o que é que estão a fazer ao lado e conseguir fazer um acompanhamento daquilo que está a acontecer, no sentido de também ser benéfico para os fundamentos em que eu estou ligado. E este funcionamento em rede é aquilo que efetivamente pode, ou cada vez mais neste século XXI que vivemos, faz a grande diferença entre o estar ou o não estar, ou estar in ou estar out. E portanto, quando conseguimos começar a partilhar, e é evidente que, como qualquer realização humana, não há perfeição, mas vamos tentando afinar aquilo que vamos detectando de menos bom. Por exemplo, sei que agora há bocado citavas aí o street food da semana passada, sei que houve um período vasto do sábado à noite em que a energia elétrica não chegou às carrinhas que estavam estacionadas nas portas de sol, o que atrapalhou algum funcionamento, mas mais uma vez a capacidade dos portugueses de improvisarem, acho que pouca gente terá dado por isso, prejudicou um bocadinho mais a questão dos concertos que estavam programados para essa hora, e portanto há que agora ir afinando, ir trabalhando um bocadinho melhor as coisas para que não aconteça, e o IN de Santarém já necessita de dar, na minha opinião, 3 anos, é o 3º ano que está em atividade, para o 4º ano já tem que ter um salto quantitativo. E quando digo um salto quantitativo é o ir recolhendo também toda a informação de tudo o que se passa, não só na cidade, mas à sua volta. E incluir na programação do Santarém, por exemplo, as dezenas de festas populares que se realizam por todas as aldeias do nosso concelho, a ponto de eu ter sempre a noção, onde é que há uma festa popular este fim de semana. Onde é que se pode ir, onde é que posso levar amigos meus, onde é que... Ou então, ou seja, para quem não gosta de multidões... esta iniciativa, tirá-la do centro histórico da cidade... Não é tirá-la, não vais tirar nada do centro histórico, as festas estão lá no sítio. As festas já existem. Acrescentar à programação, olha... para além daquilo que já se faz no centro histórico, dizer que, por exemplo, esta semana vais ter a festa de São Domingos em Valfigueira, vais ter festas populares. E fazer parte do programa. E integrarem também essas iniciativas, que todas elas contam com, quanto mais não seja um apoio logístico da Câmara Municipal ou da respectiva Junta de Freguesia, fazer constar essas também do programa. É um salto qualitativo, porque, sim senhor, as pessoas continuam a ir à festa, mas se calhar há uma que passa a ir pela primeira vez à festa daquela terra. E se calhar algumas das pessoas que vão às festas que são lá podem começar também a pensar vir aqui em Santarém. Para apimentar aqui um bocadinho a coisa, e como isto é uma conversa afiada, não posso deixar aqui dar uma afiadela, que é a curiosidade, claro que é apenas curiosidade, daquela que, vamos chamar assim, a mentora, ou pelo menos a que tem liderado este projeto do Verão de Santarém, não ia fazer parte do próximo executivo camarário à Câmara Municipal de Santarém. Ainda não sabes isso por garantido. Não deixa de ser curioso. Foram apresentados, não sabemos, tudo indica que não sabes que sim, mas não está. Fonte privilegiada. Então pronto, temos aqui uma fonte privilegiada. Eu não tenho propriamente fontes privilegiadas. Pelo menos o que veio a público não está na, 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 veio a público, sim, é verdade que é esta iniciativa
possível, Marco. E não desmentido. Sim, ok. E segundo fontes do partido em causa. Mas tanto quanto sei, mas é só uma curiosidade. as listas ainda não estão fechadas, portanto ainda pode haver algum. E naturalmente que ela deve ter deixado de trabalho para quem vier, nomeadamente na equipa de profissionais da Câmara e da Vivência Tarém, que possam desenvolver a continuação de desenvolver este projeto, porque este projeto não pode parar. Aliás, não pode parar. É fundamental que não pare. Sim. Não pode, não deve parar. Não deve parar. Agora... É fundamental que não pare. E acredito que não vá. Aliás, todas estas iniciativas, estamos a falar dos festivais de gastronomia que vão acontecendo e vão decorrendo ao longo do dia, estamos a falar do Verão In, estamos a falar, por exemplo, da recuperação este ano de 2017 já do Carnaval, são iniciativas que no vosso ver, vão ter que obrigatoriamente prosseguir. Mas vamos querer continuidade. Não quer ter carnavais de 4 em 4 anos e de eleições. Apesar de não ser um prestador de carnaval. Eu pessoalmente não vou ver porque não gosto do carnaval. São iniciativas mas eu tenho que reconhecer quem gosta, que há pessoas que gostam de ver os desfiles, mascarar e de irem às festas. Portanto, eu acho que é importante também ter isso. Paulo Chora, és da opinião. Com continuidade. Continuidade. Aqui a palavra-chave é a continuidade das coisas. Aqui interessa não parar o motor. Aqui interessa não parar. Às vezes nós temos um bocado a tendência de querer inventar a roda. A roda já foi inventada há milhares de anos e, portanto, não vale a pena estarmos a inventar a roda. Podemos, sim senhor, afinar as coisas e procurar melhorar, procurar dar um cariz da presença, e em outubro iremos com certeza mudar de autarcas, até porque muitos dos atuais se vão esquecer de recandidatar e, portanto, vamos mudar muitos. Vamos trazer um cariz que podem acentuar. Agora, não é preciso começarem do zero. Pegarem no que está, sugestões para melhorar um bocadinho, sugestões para alargar, sugestões... Pronto, se calhar em alguns casos também admito que sugestões para reduzir ou tornar a coisa diferente. Agora, começarmos outra vez do princípio, andarmos para trás e continuarmos na senda que temos estado há muitas décadas em Santarém, de perder face ao desenvolvimento dos nossos concelhos aqui à volta, nomeadamente Almeirim, Rio Maior, Torres Novas, que vão criando medidas que hoje já pouco têm a ver na necessidade de Santarém. Não é? E portanto hoje se calhar são mais atrativos nós em Santarém irmos até lá do que virem até cá, que era uma coisa quando eu era pequenino, há 40 anos, era eu sei que a situação financeira da autarquia não é fácil, não é ideal, mas, por exemplo, temos que começar seriamente a pensar na construção de um espaço de espetáculos intermédio entre o Teatro Sá da Bandeira e aquilo que temos que é o auditório do Quenema. Tínhamos o Rosa Damasceno, mas pronto, que está na situação em que está, situação de degradação, para não dizer quase completo destruição, além da situação complexa jurídica que envolve o Rosa Damasceno. Mas é quase um caso perdido. Eu penso que é quase um caso perdido. Era importante um espaço intermédio, porquê? E por causa e estou a falar disto porque o que o Chora acabou de dizer fez-me aqui acender uma lâmpadazinha. Ele fala aqui de Torres Novas, por exemplo, há muitos espetáculos que ocorrem no Teatro Vitória, penso que é o Virgínia, peço desculpa, no Teatro, o V. Estava lá o V, não estava a ver. No Teatro de Torres Novas, há muitos espetáculos que são em Torres Novas porque em Santarém não há a tal sala de espetáculos, simplesmente. Ou seja, o Sá da Madeira é muito pequeno para e o auditório do Quenema é demasiado grande para. E acaba por ir ao cartaz ou, no caso concreto, ao Teatro Virgínia em Torres Novas. E eu sei que volto a dizer, não é fácil, estamos a falar de uma estrutura que custa algum dinheiro, também ver a localização da mesma, onde é que se vai fazer, onde é que se não iria fazer, mas Santarém está necessitadíssima de uma sala de espetáculos ali entre 400 a 500 lugares, para poder atrair um conjunto de eventos, sejam eles musicais, sejam teatrais, sejam de bailado, que são feitos em recintos com essa dimensão. Luís, ou será uma questão de habituação? Nós agora corremos o risco de achamos que inicialmente o que seria aceitável ou mais justo seria com lotação para 400 pessoas, mas provavelmente quando estivermos com este local definido e realizado, essa obra, quando
acontecer, chegamos à conclusão que esses 400 lugares já são poucos. Já vamos ter que... É bom que sim. Não achas que temos que adaptar aos locais? Não achas que temos que adaptar todas estas iniciativas aos locais que temos e não estar à espera do não acontece porque Paulo, eu não estou a pensar não temos a sala certa? Eu estou a pensar a médio e longo prazo, eu não estou aqui a pensar para um ano ou para o outro, estou a pensar a médio e longo prazo. E sei, porque foi medido já por pessoas... Mas a médio e longo prazo podemos atirar, por exemplo, para o CNEMA. Mas é o que eu estou a dizer, mas o problema é que o auditório do CNEMA, para certos tipos de espetáculos, é demasiado grande, ou seja, não se consegue encher nem pouco mais ou menos aquilo. Também perdes naquele auditório do CNEMA? Epá, o auditório do CNEMA é um auditório para 1.200 lugares, portanto já é uma coisa com fôlego. Já tem, por exemplo, uma lotação idêntica à do Coliseu do Porto. Pronto, só para termos um bocado a noção. Mas o Luís, epá, eu sou daqueles gajos que, como sempre vivi com pouco dinheirinho, às vezes invento coisas de que não gastem muito. E eu acho que já temos essa sala. Temos é que saber rentabilizar junto de artistas, porque quem já passou por ela adorou. E daria um tipo de espetáculo que para muitos dos artistas, especialmente de alguns dos artistas que eu gosto, seria um sonho, que é o Convento de São Francisco. Um local com uma magia... com uma magia fantástica, que dá para esse tipo do concerto que não é intimista. Consegues lá meter os tais 400, 300 e muitas 400, 500 cadeirinhas, faz um concerto com uma acústica. Agora, desculpem lá, o moderador aqui não costuma ter opinião, pois não? Pode ter opinião. Estamos no verão, pode ter opinião. E portanto, agora é preciso saber vendê-lo. Eu sei, por exemplo, que Sérgio Godinho adorou o espetáculo que fez aqui em abril no Convento de São Francisco. Se calhar outros artistas da mesma área, eu, por exemplo, adorei, não tive a ocasião de estar presente no espetáculo de Sérgio Godinho, mas adorei ver agora há 2 ou 3 semanas o medley que o Conservatório fez a propósito da música do Zeca Afonso, que também foi colocado no Convento de São Francisco, e foi um serão espetacular, maravilhoso. Sim, também tive a oportunidade de ver. E portanto, se calhar temos é que ter também, e sabendo-se que estes artistas preparam as suas passagens, pronto, se calhar provavelmente não é o espaço ideal para um concerto de chutes e pontapés. Então, claro. Pronto, mas aí também já o auditório do cinema serve. Se calhar é mais pequenino, eles querem mais ir para a rua. Sim, exatamente. Mas é o espaço ideal, por exemplo, um concerto de Rita Guerra que esteve em Almeirim, ou de Paulo de Carvalho, que também esteve em Almeirim. Tu falaste no Virgínia, Almeirim também está a concorrer muito connosco, e o Centro Cultural do Cartaz. Exatamente. Ou a questão que eu falo do o Salvador Sobral, que também já esteve no cartaz. Mas eu falo do tal espaço, a questão dos lugares estarem em tipo anfiteatro, e toda a gente consegue visualizar bem o palco. Queria ainda acrescentar aqui 2 comentários sobre esta iniciativa do Verão em Santarém e também desta sala de espetáculos que temos estado a falar. Eu acho que é efetivamente importante aproveitar aquilo que temos, e de facto o Convento de São Francisco é fantástico. É uma sala extraordinária, tem uma magia muito grande, muito forte. Já assisti lá a alguns concertos e de facto é fantástico. Não sei tecnicamente em condições sonoras se será o ideal, mas pelo menos eu como espectador gostei, e acho que é isso que é importante, é que o espectador goste. Nós estamos a limitar-nos aqui um bocadinho à questão de eventos musicais, e há outros, nomeadamente os teatrais, e aí já torna um bocadinho mais complicado, e daí talvez também a necessidade, daí acho que se mantém à mesma um bocadinho a necessidade de ter uma sala desse género. Eu falava há algum tempo, por exemplo, com uma pessoa que conhece o meio, e dizia que, por exemplo, algum tipo de peças é impossível realizar no Teatro Sé da Bandeira, porque uma das paredes dá diretamente para a rua, para a travessa, portanto, para quem está de frente para o teatro, para a travessa que está no seu lado direito. Aqui, se calhar, no Convento de São Francisco também acabaria por acontecer um bocadinho o mesmo, em termos teatrais.
poderia não ter, para algumas peças dava, com certeza que sim, não tenho dúvidas, mas se calhar para outras inviabiliza ali um bocadinho, e inviabiliza-nos a possibilidade de crescer, dar um passo um bocadinho mais à frente, e acho que isso é importante, e para aí precisaríamos de uma... Agora depois há aqui um pormenor que nós nos estamos a esquecer e temos que comentar. Habitualmente os espetáculos e os concertos a nível do país, eles podem ser ajustáveis, eles são ajustáveis, são ajustáveis aos espaços onde vão acontecer, portanto, claro que sim. Por aí também resolve, de certa forma, o nosso problema dos locais. Sim. Podem ser previsíveis para os aparelhos. Acho que em termos de evento, determinado tipo de eventos poderá ser mais difícil. Nós agora vamos ter um exemplo em setembro, dos dias 8 e 9 de setembro, o Festival do Reverence, que vai ser na Ribeira de Santarém. Vêm cá grandes bandas, nomeadamente no dia 8 uma banda extraordinária, a melhor banda de heavy metal de Portugal, que é os Municipal. Portanto, não estamos a falar de um qualquer. Isto é cartaz top. E vamos ver aqui... Isto promete trazer muita gente a Santarém. E promete trazer muita gente a Santarém. Eu ainda não comprei o bilhete, mas tenho que ir comprar o bilhete para ver os Municipal. Olha, cuidado, está quase a esgotar. Fiquei fã, não conheci, mas fiquei fã. Vai trazer mesmo muita gente, está quase a esgotar, mas é um sinal. Isto é para dizer que aqui temos um exemplo de como é que vai ser portanto, a experiência de termos um espetáculo destes, de top, e os milhares que vão vir à Ribeira, no caso concreto, e a Santarém, para assistir aos espetáculos. Ainda em relação aqui ao Hino de Santarém, eu acho que o programa é de facto inegavelmente bom. Agora, é bom um bocadinho para consumo interno, digamos assim, aqui para a zona. Acho que era importante criar aqui um evento ligado a esta iniciativa, que trouxesse alguém de fora, porque o programa é bom, temos tido alguns espetáculos engraçados, de diversos tipos de artes e culturais, mas não penso que não seja ainda o suficiente para trazer alguém de fora a Santarém, para ver, até porque a divulgação não é feita massivamente dessa forma. Agora, se arranjasse algum evento que marcasse e que trouxesse alguém de fora, depois esse contribuiria um bocadinho para depois todos os restantes do programa do Hino de Santarém. Ou seja, alguém viria cá com o objetivo: vamos a Santarém ver este evento. Mas João, nós atualmente com o Verão In temos um conjunto de iniciativas, todas elas com entradas gratuitas. Sim. São livres, não se paga. Com esse tal evento capaz de captar gentes de outros locais do país, ou pelo menos com esse objetivo, correríamos aqui o risco do budget utilizado ser completamente diferente e não compensar aqui essa situação. Mais ou menos, tendo um evento que se criasse. Tudo aquilo que acontece, todos os acontecimentos que acontecem atualmente, acabam por ter, enfim, uma comunicação com o exterior, e essa é a parte mais favorável para trazermos pessoas a Santarém de fora. Há campanhas a decorrerem nos próprios canais de televisão, não sei se sabiam disso. As próprias redes sociais, temos na imprensa nacional, temos também uma informação ao conjunto de iniciativas. Portanto, há uma promoção que pretende ser mais vasta, e neste caso acabamos por estar a falar para o país. Paulo, deixa-me só pegar só nessas tuas palavras, e desculpa lá, João, estar-te a interromper, só dizer-te assim: quando há o tal crescimento qualitativo de que eu falava há pouco, pode haver também um crescimento quantitativo. E dou-te só um exemplo que é aqui ao lado. Quem é que há 10 anos imaginava que um caixa Alfama conseguia fechar a Alfama durante 3 dias e os habitantes têm que ir buscar uma braceletezinha que é para não pagarem a coisa, e todos os outros pagam para passear até pelas ruas de Alfama se só quiserem. Não é? E, portanto, é um bocadinho o género do evento que eu referi. Pode ser crescimento a partir daí, a partir desta ideia adaptada, logicamente. Não estou a defender um fado de Santarém, não é isso? Mas pronto, mas criámos esta sexta-feira, pensando isso. Esta sexta-feira, dentro do Hino de Santarém, temos largo seminário e artista já top. A Cristina Branco não é propriamente sem dúvida alguma. É Cristina Branco. Sem dúvida alguma. Atenção, estamos já a falar. Não, para chegar àquilo que o João diz, já temos aqui, já houve este salto. É preciso algo que seja recorrente. Eu estava a pensar algo, por exemplo, o exemplo que o Paulo deu é muito bom. Alguém vir a Santarém para ver, olha, vamos ver
um caixa Alfama, neste caso não seria Alfama, mas pronto, um caixa seminário, por hipótese. Vamos ver aquele evento, todos os anos acontece por aquela altura, sabemos, e depois aí ligar depois com o restante. Eu dou, por exemplo, e já falámos aqui várias vezes, por exemplo, o exemplo de Óbidos. Começou com a feira medieval, condições excelentes para isso, e fez. E a partir daí foi buscar uma série de outros eventos e foi acrescentando, mas tendo aquele como base. As pessoas vão lá para irem àquela feira. Depois há outros que depois vão tendo conhecimento, até porque eles depois numa vão publicitando as outras. E é um bocadinho isso que eu quero referir aqui, ou seja, haver um evento recorrente todos os anos, mais ou menos sempre na mesma altura, que traga pessoas a Santarém ver, de fora para cá. Porque para consumo interno, digamos assim, para Santarém, aqui para os arredores, este programa está bom e continuando em desenvolvimento, há artistas top, sim senhor, o Luís falou agora aqui no caso do concerto, e acho que que está bem estruturado, e é só continuar a evoluir e está no caminho certo, sem dúvida alguma. Precisamos de algo para ir buscar alguém fora, e acho que aí falta um bocadinho aqui um evento que seja necessário encaixar. Vocês trocaram de moderador, não o deviam ter feito, pelo menos enquanto o Nelson está de férias. De qualquer forma, e continuando ainda na cultura, continuando nos eventos, já agora, vou só aproveitar também para vos lançar aqui mais um desafio de conversa, e só mesmo para acrescentarmos a este ponto da cultura, dos eventos, dos acontecimentos, temos aí também o anúncio já de um grande festival internacional de folclore, que vai acontecer também no próximo mês de setembro na cidade de Santarém, que este ano é muito mais, ou vai para além do folclore. Onde vai ter touros, vai ter momentos para brincadeiras, vai ter momentos para os mais jovens, vai ter fado, enfim, vai ter um programa variadíssimo, com tasquinhas, com outros eventos que prometem de facto reviver os bons e velhos tempos da cidade numa das zonas que é emblemáticas, que é ali na zona da Casa do Campino. Portanto, o festival que vai sair da Casa do Campino e vai estender-se ali em todo aquele recinto. Isto também é uma surpresa agradável, este festival. Parece-me que é uma surpresa bastante agradável. Eu ainda não tenho a noção do programa definitivo, mas ainda está a ser também trabalhado, mas a ideia que já está transmitida, nomeadamente ao nível das redes sociais, que é o acesso que tenho tido, aliás, é de que vamos deixar de ser o festival que se fecha em si próprio, porque aquilo que estava a acontecer era que os grupos, nomeadamente os grupos internacionais presentes, passavam cá há cerca de uma semana, onde iam participando em workshops entre uns e outros, ensinando as suas técnicas de dançar, e alguns dos grupos aproveitavam para fazer umas visitas a Fátima e às vezes uns concertos, uns festivais, ou umas atuações noutras zonas relativamente perto, nomeadamente na Nazaré e noutros espaços e noutros municípios aqui à volta. Dá-me a sensação que vamos querer mostrar não só a arte de dançar, mas a arte de saber receber e saber estar. E vamos mostrar as nossas tradições. Vamos mostrar as nossas tradições, e o grupo académico de danças de Ribachana está a alargar o seu leque de participação e o seu leque de atividades a um conjunto tão vasto que, por exemplo, apanhei no Facebook, desculpa a publicidade, mas toda a gente tem, apanhei no Facebook uma ficha de inscrição como voluntário, e que dá para conjunto de várias atividades, desde a tasquinha, desde o apoio de coisas, e portanto eles estão abertos a receber a cidade toda, para os ajudar a receber quem vem proporcionar espetáculos que são Luís Carvalho, eu sei que gostas dos Bonspel, mas Festival Internacional de Folclore. Sim, é importante, aliás, foi um festival que marcava. E por acaso é no mesmo fim de semana. Do Reverence. É o Reverence e o festival. Sim, mas não é uma simbiose perfeita. Não, pelo contrário, acrescentam. Neste caso acrescentam. Até o Festival Folclore sempre foi um evento muito importante. Infelizmente, nos últimos anos perdeu alguma, não é qualidade, mas perdeu alguma quantidade, por tamanho dos problemas financeiros, etc. Também a Câmara não conseguiu dar, se calhar, o apoio que costumava dar anteriormente, mas é um festival de referência, mas a falar do festival de graça. Dá-me a sensação, desculpa interromper-te, Luís, mas dá-me a sensação que há uma reinvenção do festival. Tá.
Sim. Com custos ajustados Perante ao dinheiro que é possível Como é que costuma dizer, perante a dificuldade, aguça-se o engenho, né? Perante a dificuldade, cria-se outras alternativas. E são importantes. Exatamente. Portanto, isto em termos culturais, em termos de eventos, de facto, temos um conselho a mexer, temos um conselho dinâmico. Agora, aquilo que é preciso para o centro histórico é repor novamente pessoas a viver no centro histórico. Centro histórico. Isso demora tempo. Vamos falar do centro histórico. Isso demora tempo. Tem reparado que o centro histórico, e independentemente o próprio conselho, está mais limpo. Já repararam nisso? Sim, sim. Ainda eu acho que há uma parte importante a fazer. Que é... Olha, Paulo Charo, eu tenho aqui uns óculos. Não, eu também tenho. Não, mas sim, tenho notado que o centro histórico tem estado mais limpo. Agora, é preciso que comece por não se sujar. E a praga de pombos tem que ser controlada. Porque continuamos com esse problema, não é? Continuamos, sem dúvida alguma. Eu acho que isso é fundamental, porque essa é a Câmara. Houve uma altura em que, de facto, não era tão limpo quanto isso. Agora não, já não noto isso. Mas não há limpeza que resista a tanto pombo. Agora não há limpeza que resista, que é impossível. Diariamente não faço ideia de quantos são, mas são muitíssimos e demais. E acabam por... estão constantemente a sujar. Pode-se passar lá com o carro, ou se está constantemente a passar com o carro. Sim, a limpar. Nós trabalhamos no centro histórico, tu sabes que há sítios que vê-se claramente que já não vem água há muito tempo a nível tem estado um bocadinho... já tive dos gestos dos pombos. Não, há sítios, o que acontece é que há sítios que isso acontece. Há sítios um bocadinho mais complicados. Embora a cidade seja grande. Sim, mas há sítios. Sim, mas naquelas ruas principais do centro histórico está melhor. Está melhor do que já esteve. Sem dúvida alguma. Agora as travessas. As principais, pois, o problema é que as principais. Sim. Agora, também há alguns, por exemplo, às vezes também vejo alguns edifícios que algumas varandas, etc., que também não são limpas. Isso não é responsabilidade da casa. Desculpem este desafio, mas vocês, por exemplo, já imaginaram um lar do seminário com diversos bares e restaurantes, um local aprazível, por exemplo, para receber turistas? Acham que passavam por aí? Quantas vezes? Com certeza que sim. Agora, não pode, como aconteceu aí há 3 semanas, chegar um conjunto de turistas em excursão, chegarem ao Largo Seminário junto à esplanada e passa a publicidade da Biju, e o cheiro que vinha do chão, derivado daquelas árvores que lá estavam, era nauseabundo. E pessoas que se afastaram, foram para baixo, porque aquilo era muito mau. Porque é o problema daquele tipo de árvore, daquele tipo de folhas que provoca aquilo. O cheiro era urina, peço desculpa pelo termo, mas era isto, o cheiro era urina, era muito mau. Mas pronto, o próprio piso do Largo Seminário, a gente sabe que tem problemas, é complicado, porque o produto que é usado para limpar é caríssimo. O produto que é usado para a limpeza daquele espaço é caríssimo. Eu hoje estou aqui como moderador e estou a tentar dar o meu melhor. De qualquer forma, já que estamos a falar no centro histórico, eu penso que é sempre um tema. Eu tenho acompanhado os vossos programas todos, não é? Como sabem. A verdade é que quando falamos do centro histórico, falamos aqui de um conjunto de problemas que gostaríamos de ver resolvido, até porque estamos a falar da nossa cidade. De qualquer forma, trânsito no centro histórico. Não acham que devia haver alterações ao trânsito? Não acham que o trânsito devia desaguar quem entra na Teixeira Guedes, na Rua dos Correios, devia sair ou poder sair no Largo do Seminário? Não, eu não. Eu não concordo. Não acham que esse troço deveria ser reaberto? Não. Aliás, eu acho que eu já tive a oportunidade, ainda em novembro passado, se não me engano, que o Luís, através da nossa entidade patronal, tivemos em Espanha, e eu via ruas muito grandes sem trânsito nenhum e cheias de pessoas. Sim, mas nós nem temos trânsito nem pessoas, e está provado que não havendo trânsito não há pessoas. Temos que mentalizar aos exemplos de Espanha. Tem que ser bem regulamentado. Mas a nossa realidade. Nós olhamos para a cidade de Santarém. Deixa-me só dizer que eu sou daqueles que estou. A minha infância, com os meus 5, 6 anos, foi na rua Serpa Pinto, onde havia trânsito, e eu brincava todos os dias, andava de bicicleta, nunca vi nada de especial, nunca vi um atropelamento, nunca vi problema nenhum. Sim. O trânsito
passava ali do Largo da Praça também na Velha altura o trânsito em era direção menos ao Largo do Seminário. E havia trânsito constante naquela rua e nunca vi grandes acidentes, mas a verdade é que via carros, via gente, via crianças a brincarem, Sim, mas também... via gente que morava lá e nunca houve grande problema. Mas não acham que o trânsito terá que ser repensado? Foste pegar no assunto que nasceu lá. Sem dúvida alguma. Eu sei. Aliás, nós acabávamos por nos encontrar. É bom recordar que a Rua Serra-Pinto foi a primeira a ser fechada ao trânsito. Em finais dos anos 80, se a minha memória não me traiçoa. Sim, Luís, e tu sabes bem, eu agora estava-me a esquecer desse pequeno pormenor. E nos anos seguintes continuou muito movimento na rua. O que é que acontecia? Tinha habitantes. O problema do centro histórico foi, a pouco e pouco, eu sou um dos responsáveis. Porque saíste daquela zona do... Porque eu casei em 94 e saí do centro histórico, fui viver para São Domingos. Portanto, eu também sou um dos responsáveis. O que aconteceu foi que ao longo do tempo, quando se começa a lotear um conjunto significativo de espaços de habitação em São Domingos, do Alto Bexiga, do Jardim de Cima, da Portela, etc., com preços mais baixos do que os preços no centro histórico, quer em termos de compra, quer em termos de arrendamento. E com uma habitação com mais qualidade e com os padrões mais qualidade, mais próximos daquilo. O que é que aconteceu? As pessoas foram saindo. Os jovens, nós, fomos saindo lá. As pessoas de mais idade foram ficando e foram desaparecendo. O problema do centro histórico de Santarém é de falta não ter habitantes. Eu digo-te já que abrir ao trânsito não. Basta passarmos por 4 ruas, ou por 3 ruas. João Afonso, 1º de Dezembro, e depois pela Serpa Pinto e a Capelo Árvores. A Serpa Pinto e a Capelo, a Serpa Pinto especialmente está fechada quase toda a sua extensão, tem só aquele bocadinho entre Teixeira Guedes e entre Guilherme de Azevedo e a Rua Luís Camões. Agora, nas ruas que estão abertas ao trânsito livre, que é o caso da João Afonso e da 1º de Dezembro, tens mais de metade dos estabelecimentos comerciais fechados. Tens muito pouco. Não há estacionamento nessas ruas. Não podemos esquecer. Está bem, mas se abrires a Serpa Pinto, deixas de ter estacionamento também. Ou não tens possibilidade de estacionar. E, portanto, tens muito na Serpa Pinto. Se calhar só tens 1/3 ou menos dos estacionamentos Paulo, fechados. Eu por mim falo. Cada vez que penso na circulação do trânsito que é necessário fazer no centro da cidade, não entro. Eu não entro. E estou a ser honesto. O nosso centro histórico. Sempre que me lembro o percurso que eu vou ter que fazer ao entrar no centro histórico, eu não entro. Mas o nosso centro histórico é tão pequenino. Sim. Será que não conseguimos assumir isso? O nosso centro histórico é quase tão pequenino que não precisas de mais ruas abertas ao trânsito. Pronto, nem precisamos de gente. Não há moradores, não há gente, não há carros, precisamos ter capacidade de incentivar gente a morar, e nomeadamente tem que haver... Como é que nós colocamos um casal de jovem a morar no centro histórico se nem sequer circulação pode ter, se não tem estacionamento à porta, se tem dificuldades no acesso? Mas tem que ter estacionamento à porta porquê? Ou perto? Tem sempre estacionamento. Não, todos nós que estamos aqui, estás-me a fazer uma pergunta que eu respondo já. Todos nós que estamos aqui procuramos zonas fora do centro também devido a isso. Não, no meu caso não foi devido a isso, mas pronto. Mas eu acho que isso acaba por ser sempre inevitável. Acaba por ser sempre um bocadinho uma questão de opção. Não se pode ter o melhor de dois mundos. É lógico que, se quisermos ter determinadas condições, uma garagem espaçosa suficiente para 1, 2 carros, hoje em dia todas as famílias têm 2, 3 carros com relativa facilidade. É óbvio que no centro histórico torna-se muito mais difícil, até as condições não podes ter, se estás agarrado a um contrato de licença legal ou não, era acabar com o estacionamento tarifado no centro histórico. Quando tu falas da Rua 1º de Dezembro, tens um estacionamento na Praça Visconde de Serra Regular e em frente à Igreja de Marvila. Que não devia ser pago. Há lá estacionamento. Que não devia ser pago. Sim, isso é um problema. Até porque os próprios moradores então ocupavam todo o parque. Então, mas cá está. Ou será arranjar novas alternativas? Ou será repensar em toda a circulação no centro histórico? Ou então mas eu acho que não é por abrir mais ruas ao trânsito. Eu dou um exemplo, por exemplo, eu tenho o hábito de aos sábados de manhã ir dar uma volta pelo centro histórico. As ruas que eu percorro, e são aquelas em que vejo mais pessoas, e pessoas entrar nas lojas e fazerem algum consumo, são precisamente aquelas que não têm trânsito. As que têm, eu só lá vou se tiver mesmo que ir. Se precisar de ir a algum sítio, lá tiver que ir. Claro que se as pessoas não vão lá, não vêm em lojas, não compram. Enquanto que acontece o contrário nas outras. É preciso, as pessoas gostam de estar à vontade. Porque eu durante a semana, se precisar de ir a algum sítio, e se vou rapidamente, planeio o trajeto o mais curto possível, etc., porque ando à pressa e faço. Agora, ao fim de semana, quando quero andar descontraído,
e andar a passear e acabo por até estar mais propenso ao consumo, prefiro andar por sítios em que ando à vontade. Estou neste momento, ao contrário do que possa parecer, no centro histórico há mais ruas abertas ao trânsito do que fechadas. A Rua Teixeira Guedes e Guilherme de Azevedo está aberta ao trânsito. Sim. É que pelo Ivans do cruzamento da Teixeira Guedes com o Guilherme de Azevedo, quem vai para o lado do conservatório, antes tinha lá um sinal de proibido passar até às 8 horas, agora já não tem, portanto pode ser circulável. Tens a João Afonso e 1º de Dezembro com circulação. As únicas duas ruas que não têm circulação ao trânsito efetivo é a Rua Serpa Pinto, entre a Praça Velha e o Largo do Seminário. O cruzamento com a Guilherme de Azevedo. Exatamente. E a Capelo Árvores, no cruzamento da Guilherme de Azevedo com a Teixeira Guedes e com a Capelo Árvores até ao Largo Seminário. Só são as únicas duas. Curiosamente, se nós reparamos, é a rua com mais movimento da cidade, é a Capelo Árvores. Às vezes e vejo turistas ali, não estamos a falar dos comerciantes, nem estou a falar dos clientes dali, estou a falar de turistas, e eu pergunto, porquê é que só andam aqui e não vão circular o resto? Porquê é que esta gente não vai à Rua Serpa Pinto? A Rua Serpa Pinto está linda. A Rua Serpa Pinto está linda, está limpa, muito também pelo trabalho dos comerciantes daquela rua, que fazem um trabalho extraordinário em manter a rua limpa. Está limpa, tens ali muita loja, tem um comércio bonito, com muita loja de artesanato, etc, bonita, e vejo muito pouca gente. Há dias que não há ninguém a passar praticamente naquela rua. Porquê? Qual é que temos que identificar, tentar perceber? Eu defendi há muito tempo Santarém fazer circuitos turísticos, e se fosse preciso pintar por cor dos circuitos no centro histórico, pintar no pavimento, um circuito azul ou um circuito amarelo, ou vermelho ou verde, não é relevante, para fazer com que quem viesse fosse, entre aspas, obrigado a fazer esse circuito. E para o estacionamento que tu dizes, nomeadamente dos habitantes, por exemplo, o centro histórico de Estrasburgo resolveu o problema. 1 em cada 6 prédios dos que há 200 anos albergavam habitantes, passou a albergar só automóveis. E, portanto, construíram um silo moderno. O prédio exteriormente tem a traça habitacional, a traça que mantém, mas internamente é um silo automóvel. Isto é uma solução inteligente. Prioritariamente para os residentes, porque depois há as bolsas de estacionamento para quem vai fazer a comprinha, para quem vai fazer isto, para quem vai fazer aquilo. Também, claro, que é importante. E, portanto, digamos, é criar os padrões de vivência para hoje. Por exemplo, tens na Praça Velha, há um grande portão de esquina na travessa das Condinhas, aquela que atravessa depois já de direita à Misericórdia. Vai direita à Misericórdia. Há um portãozinho de esquina que o proprietário do prédio me disse uma vez: olha, aqui era a cavalariça que servia aqui todo este largo quando a deslocação era ao cavalo. Hoje já não é cavalariça, porque já não há cavalos a circularem na cidade, mas há outro tipo de cavalos. Portanto, se calhar temos de ter um prédio, um andar só não dá, porque o resto de chão só para uma garagem daria para 2 ou 3 É bom também aqui viaturas, referir, mas um prédio para que também fique claro, para que pudesse, eu já disse isto várias vezes, a decadência e o declínio do centro histórico vem de meados dos anos 90. Começou em meados dos anos 90. Não estamos a falar de há 12 anos para cá, ou com a gestão do PSD, que isto provocou isto. É mentira. Vem de PS, de meados dos anos 90. Não, vem da facilidade com que se autorizaram o grande comércio das grandes superfícies no arredor. Nomeadamente, o Chora acaba de bater no ponto fulcral, que é-se aceita construir um hipermercado a 100 metros em linha reta do centro histórico. Ou a 150 metros. Com as comunidades que temos. Voltando à Espanha, vamos a qualquer cidade espanhola, seja ela de grande dimensão, de média dimensão ou até menos de pequena dimensão, existem hipermercados. Estão todos a 5, 6 km do centro da cidade. Estão todos aquilo que se chama zona industrial ou zona de serviços, estão todos longe. Nós tivemos Sim, é verdade, o que estás a dizer é verdade. Santarém não devia ter deixado de construir o primeiro hipermercado
mercado onde foi construído. João Fonseca, qual é a tua Devia ter opinião? mandado para a zona industrial. Não, eu acho que Começa não aí ajuda, também, é um facto. começa aí também. Esta questão das grandes superfícies Começa aí também. não ajuda de todo. Esta proximidade. Agora, sim, não, de facto não ajuda de todo. Se bem que o comércio tradicional acaba por ser mais especializado, capta um tipo de clientes que não vai às grandes superfícies, é diferente. Mas não é que efetivamente não tenha contribuído, mas há outros fatores. E já agora, Nós, por exemplo, também, temos a questão da... infelizmente, os comerciantes do centro histórico também não souberam evoluir, modernizar. Sim, A maior parte deles não fizeram essa evolução. É outra das razões. Também, vês, por exemplo, eu recordo Gastam há uns muito anos mais. atrás. Vocês já se arrependeram de não me terem dado os temas? Não nos arrependemos. A única coisa que me arrependi é que eu que vias tinha a- aqui 4 reflexões para fazer. Olha, eu espero é que os nossos ouvintes, e julgo que pelo menos aqui o ambiente foi agradável, se os nossos ouvintes muito gostaram. agradável estar com vocês. Esperemos reações. Ainda temos tempo para o João Fonseca nos deixar aqui o evento como proposta na edição de hoje. Olha, e tal, até já o falámos aqui, eu vou recomendar o concerto de Cristina Branco nesta sexta-feira, acho que é o dia 4 de agosto, às 21h45 no Lar do Seminário. Agora, de gastronomia, bom, o bom garfo aqui só com Paulo Chora. Para esta semana, para a semana serão outros, pá, de maneira que estamos mesmo no verão, há muita coisa que apetece. Olha, eu para este fim de semana te vou desejar um gaspachozinho à alentejana acompanhado de um bom melão de Alpiarça. Muito bem. Luís Carvalho, a tua literatura para Olha, a esta minha semana. literatura, sugiro este livro, Memórias Anotadas, de Medeiros Ferreira, que nos deixou em 2014. Não é uma biografia, é um conjunto de memórias, de reflexões que Medeiros Ferreira foi deixando ao longo da vida. Estamos a falar de alguém que era um pensador livre, alguém muito, com uma ironia muito acutilante, muito mordaz, e que eu gostava muito pessoalmente, apesar de muitas vezes em discordância com ele, mas não deixo de considerar que foi um excelente político, mas também um excelente pensador da nossa democracia e da nossa sociedade. Portanto, aconselho aqui Memórias Anotadas de José Medeiros Ferreira. As minhas sugestões vossas aqui do Conversas